produto, o mercado, a equipe. O que influencia investidores em startups? Quais tipos de investimentos também? Quais as questões legais? No Rumo Certo de hoje, vamos falar sobre como investir em startups, como criar formas de atrair investidores. Para isso eu converso com um especialista no assunto. Está comigo o Diogo Catão, falando para a gente lá do Recife. E o Diogo é especialista em investimentos em startups e CEO da Dom Ventures. Diogo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Sebastião. E o Rumo Certo tem tudo a ver com a temática de hoje, que é trilha de investimento, captação de recursos e como dar o rumo certo nas rodadas de investimentos com os investidores. Eu acho que a gente vai debater muito bem hoje qual é o perfil do empreendedor, quais são as competências que ele precisa desenvolver, quais são os produtos. E é isso, estou aqui totalmente à disposição para esclarecer esses pontos. Sou CEO da Dom Ventures, para quem não sabe, é uma Corporate Venture Builder que faz investimentos em startups, GovTechs. Esse termo está em inglês, né? Venture Builder. Venture Builder nada mais é que uma aceleradora de negócios, sendo que difere um pouco da aceleração de startups tradicionais, que tem um período de um programa de 6 meses, 3 meses, a depender do programa. A gente acompanha a startup até o exit, então é diferente. A gente se torna sócio minoritário e estratégico de cada uma dessas startups. Por quê? Porque a gente vai tornando as competências, lacunas que essas startups têm, preenchendo com profissionais qualificados. Então, esses profissionais, às vezes uma startup ela é muito boa no comercial, mas não tem uma pessoa de tecnologia boa. Ou então tem uma pessoa de tecnologia boa, não tem uma pessoa de marketing bom, não tem uma pessoa de marketing bom, não tem uma de operação bom. A gente faz um mapeamento, identifica onde é que tem as lacunas e a gente ajuda a preencher essas lacunas para que ela tenha capacidade de receber os novos aportes financeiros e, consequentemente, trilhar essa rodada, essa linha de investimento e seguir no rumo certo. Ótimo, Diogo. Que bom ter você aqui, então, para nos conduzir nesse rumo certo aí. Mas, Diogo, eu queria entender um pouquinho mais desse cenário, né? Porque quando a gente fala de investidores, investimentos, para pequeno, médio produtor, às vezes até empreendedor, quis dizer, até assusta também um pouco. Como é que é esse cenário hoje? Quem que investe? Em que tipo de startups? Como é que funciona isso hoje no mercado aí para a gente começar lá na base? Maravilha, Sebastião. E excelente pergunta, porque é importante a gente diferenciar o micro, pequeno produtor, micro, pequeno empresário de um empreendedor no qual ele está investindo em startups, scale-ups. Startups e scale-ups, ela tem uma conotação um pouco diferente. São startups, são empreendimentos que vivem em ambientes de incertezas, que com o seu modelo, ou produto ou modelo de negócio inovador, tem um alto potencial de escalabilidade e replicabilidade da solução rápido entre os seus clientes. Geralmente, através do uso da tecnologia como um setor transversal para potencializar o crescimento dessas startups. Então, veja que é uma diferença conceitual de um empreendedor de startup, scale-up, de um micro, pequeno produtor e empresário tradicional. Diante desse cenário, fazendo essa diferenciação do que é cada um desses, uma startup ela tem uma trilha de investimento a ser seguida para chegar no rumo certo. E para chegar nesse rumo certo, existem rodadas de investimentos. E o empreendedor ele precisa se capacitar e se preparar para cada uma dessas rodadas, que são diferentes, o nível de exigência delas são totalmente diferentes para o perfil do empreendedor. Basicamente é isso. A gente inicia a vida do empreendedor quando está na etapa da ideação, com o investimento dos familiares, dos amigos, daquelas pessoas que acreditam no empreendedor, mesmo que ele ainda não tenha desenvolvido nada, no máximo, mais tardar um plano de negócio, mas quando você parte para buscar investimento qualificado, é diferente. O nível de exigência do investidor anjo, ele se difere muito do que um familiar. Ele vai querer saber a sua capacidade de entender o mercado onde você está entrando. Você tem capacidade de entender qual é o problema que você está buscando solucionar,
quais são os atuais players que estão atuando nesse mercado e qual é o seu diferencial competitivo. Por que eu deveria contratar e investir na sua solução, visto que já deve ter algum tipo de concorrente tentando solucionar esse problema? Você entrega quanto mais de valor do que os atuais concorrentes. Sim, então, essa é a premissa básica para começar a olhar o seu negócio. Sim. Claro que são outros requisitos também que são avaliados. Então, primeiro é esse binômio problema-solução, mas também é importante analisar qual é o tamanho do mercado. Esse mercado é relevante? Imagina, eu como investidor, eu passaria um cheque de 5 milhões de reais para um tamanho de mercado total 10 milhões? Não faz sentido. Tem que ser um mercado grande. Então, um mercado que movimente muito. Porque por mais que você tenha 3% da fatia do bolo, isso vai se tornar relevante. Agora, se o bolo é pequeno, para um investidor não é atrativo. Então, veja, além de dominar o problema, você tem que saber que o mercado onde esse problema ele está, ele movimenta bastante recurso para que, eventualmente, dê o retorno financeiro e econômico para o investidor. Pois é. Vai estar buscando algum retorno lá na frente. Diogo, é mais do que apresentar a solução, né, ou a inovação, que é a essência da startup, mas é ter todo esse conhecimento de mercado. É um negócio muito sério, de muita responsabilidade, porque o investidor não vai investir sem ter toda essa certeza. E aí eu fico me perguntando, mas como que as startups que nascem às vezes dentro de uma universidade ou não, enfim, mas como que elas conseguem chegar a esse nível de entendimento? O trabalho que você faz na Dome Ventures, por exemplo, é quase que um trabalho de consultoria também. Eu digo, como a gente tem essa maturidade para, além da questão técnica, de apresentar ao mercado uma solução, entender do mercado também como um todo? Claro, excelente pergunta. Inclusive, o ecossistema de fomento a empreendedorismo e inovação brasileiro vem crescendo bastante nas últimas décadas. Inclusive, o Rumo Certo tem um papel primordial nesse contexto, de trazer a conscientização, fomentando, apresentando ferramentas e instrumentos para que os empreendedores cresçam. Então, quando a gente junta televisão, rádio, universidade, incubadora de empresas, aceleradoras de negócios, venture builders, FAPs, fundações de apoio a pesquisas, então você pode ter um investimento não só privado, existe um investimento público. Em alguns momentos, o governo pode estar incentivando o empreendedor e incentivando a inovação. Mas quando é que eles devem entrar? Quando o risco for tão alto que o investidor privado não queira nem assumir esse risco. Então, aí entra o papel do governo através das FAPs. Então, eles fazem projetos de incentivo à inovação, no qual o risco é altíssimo, e aí é coberto pelo governo. Então, é o que era chamado de subvenção econômica, projeto de subvenção econômica. Então, 90% era subsidiado pelo governo, 95%, 90%, dependendo do edital. Isso ajuda a responder, inclusive, a sua pergunta. Nesse momento inicial, onde o risco é alto, você pode estar se articulando nesse ecossistema, nos parques tecnológicos, que já existem as estruturas mínimas para que você consiga validar o seu projeto, consiga tirar o seu projeto do papel, fazer um plano de negócio e fazer umas POCs, umas provas de conceitos dos seus primeiros clientes. Evidentemente... Opa, pode falar. Não, mas como é que é esse mercado hoje, eu digo? A gente tem investimentos interessantes nesse sentido também do setor público, o nosso investimento em pesquisa é importante no sentido de que temos um volume considerável. Como é que a gente está nesse processo também? É uma coisa interessante, excelente pergunta, porque muitas pessoas desconhecem desse recurso e muito do dinheiro volta. As FAPs recebem dinheiro da FINEP, que é vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, ele faz remessas para as fundações de apoio estaduais e muitos desses recursos voltam. Por quê? Porque bons projetos não foram aplicados. Então, às vezes, é um trabalho que as fundações de apoio precisam fazer junto ao ecossistema para promover cada vez mais esses editais que tornem
cada vez mais cientes para aqueles empreendedores, mas de fato isso ajuda, uma vez que o empreendedor ele consegue abocanhar esse recurso, ele consegue desenvolver, ele consegue reduzir o risco, mitigar o risco do negócio, que antes estava todo nele, o risco econômico Sim. e financeiro. Agora ele consegue mitigar o risco, botando bolsista para desenvolver o projeto deles, alguns recursos de hardware no desenvolvimento do projeto. Isso tem recursos através, sim, de instituições vinculadas ao governo. Isso é uma possibilidade. Mas isso não quer dizer que ele vai acompanhar para o resto da vida. É para você desenvolver um produto e testar. A partir daí, você vai precisar crescer com novos clientes e o nível de atualização é constante. Quando você baixa qualquer aplicativo hoje no celular, na App Store, na Play Store, o que seja, você vê a atualização em menos de um mês, ele já está sendo atualizado de forma constante. Então, o empreendedor ele tem que ter esse mindset, essa mentalidade, de que não é que você desenvolveu e acabou, não. Você vai precisar de equipe o resto da sua vida, desenvolvendo e atualizando novas ferramentas, porque as demandas, as interações com os clientes são constantes. Então, por ser constantes, surgem novas demandas tecnológicas de mercado, e para isso vai precisar de equipe e de recurso financeiro, sendo que a partir de um certo momento o Estado ele deixa de fazer seu papel e entra justamente o papel do investimento financeiro, que existem diversas categorias. Existe o investidor anjo, que é a pessoa física, existe um pré-seed, existe o seed money, existem os fundos institucionais de venture capital, de capital de risco, que eles têm as suas rodadas Series A, Series B, Series C, até chegar no IPO, na abertura de Bolsa de Valores. Então, basicamente, antes da abertura de Bolsa de Valores, existe também uma modalidade de investimento, também o Private Equity, que são para as empresas já mais robustas. Então, vejam aqui que eu já falei de diversos tipos de perfis de investidores, mas as expectativas deles são totalmente distintas de acordo com o nível de maturidade da empresa. Por exemplo, vou dar um exemplo. Um fundo de investimento Venture Capital no Series A, geralmente ele pede para que a empresa se torne um SA, a sociedade anônima. Por quê? Porque dá certos segurança para os investidores. Já o investidor anjo, ele não coloca isso como um pré-requisito, ele entende que é uma limitada e faz um tipo de contratação através de um mútuo conversível, ele entra na startup e ele só vai entrar quando se for se tornar um SA, ele faz a conversão da sua participação em equity, em participação acionária. Então, de acordo com o nível de maturidade, existem artefatos jurídicos diferentes, existem artefatos de governança diferentes. Por exemplo, quando você se torna um SA, é obrigatório ter um conselho de administração. Antes não, a limitada você poderia ter um conselho consultivo, um advisor. São recomendações importantes, inclusive, para que você, empreendedor, busque de forma mais qualificada o acesso ao capital financeiro. Maravilha. Não, maravilha, Diogo. Ótimo que você deu essa conceituação, nos falou do cenário, né? E é muito interessante a gente perceber dessas possibilidades, dessas potencialidades e desse ciclo, né? Porque é um ciclo, né? Uma coisa vai puxando a outra, e independente das diferenciações que tem, das categorias que tem. E eu queria fazer um intervalo rapidinho agora, Douglas. A gente vai fazer um intervalo e no próximo bloco conversar um pouco mais, trazer isso para o nosso chão de fábrica aqui, eu digo, saindo um pouco do conceito, mas pontualmente, se a gente consegue elencar alguns pontos que sejam as máximas hoje para quem pensa ou precisa buscar um investidor, né? Alguns critérios eu imagino que sejam básicos, independente da escala, talvez, dependendo do tamanho, talvez, da forma, né? Mas, enfim, eu queria explorar com você mais isso, da gente talvez pontuar algumas questões que sejam básicas para todos, para que atraia investidores de todos os níveis, talvez. Vamos fazer um intervalo rapidinho e a gente segue nessa conversa tentando entender ainda mais um pouco na sequência, tá bom? Claro, será um prazer.
É isso aí. Vamos continuar nessa conversa na sequência, falando aí sobre como atrair investidores para as startups, que às vezes parece um pouco complexo, mas a gente vai aqui com o especialista tirando as dúvidas, entendendo um pouco mais, e que é bom, aliás, não é só para uma ou para outra startup, é bom para a economia, é bom para o nosso cenário como um todo, né? Mas vamos fazer um intervalo rapidinho aqui no Rumo Certo e a gente segue nessa conversa então na sequência, tá bom? De volta com o Rumo Certo, hoje nós estamos falando sobre investimentos em startups, como gerir uma startup para atrair investidores. Especialista no assunto, sabe tudo sobre isso? Diogo Catão está falando com a gente lá do Recife, especialista em investimentos em startups e CEO da Dome Ventures. Diogo, continuamos nessa nossa conversa. Foi fantástico a explanação que você fez no primeiro bloco para a gente entender de como funciona esse mercado, que há etapas e há tipos de startups ou níveis e de investidores também, né? Mas eu perguntava lá, fazendo uma provocação na virada de bloco, se há questões, há pontos que são talvez comuns. Quando a gente fala de equipe, o que vai atrair o investidor? É a sua equipe? É o momento? É o mercado? É o produto que você oferece? Né? Considerando que tem, claro, a diferença de investidor para cada tipo de startup, cada nível. Ainda assim, o mercado tem umas exigências meio comuns, Diogo? Tem sim, tem sim. Isso é uma pergunta bastante recorrente no ecossistema de fomento ao empreendedorismo e inovação. Basicamente, os fundos de investimentos, os investidores, eles estão buscando em startups uma equipe extremamente qualificada e complementar. Então, é importante que tenham uma equipe de tecnologia bastante robusta, com capacidade de entrega grande, que tenha a dedicação integral, isso é bastante importante, e seja complementar. Então, basicamente, essa parte da equipe é importante porque a gente investe em pessoas. No meio de startups existe um termo técnico que a gente chama pivotar. A startup ela pode pivotar, ela pode alterar o rumo do caminho ao longo do período. Mas quando tem uma equipe qualificada, ela eventualmente vai chegar no lugar certo. Quando você tem uma equipe ruim, não adianta. Realmente, por mais que você esteja um produto bom, há uma dificuldade de confiança dos investidores nas startups, porque, eventualmente, qual é o capital que o investidor está investindo numa startup? São as pessoas. Então, é importante que tenha uma equipe extremamente qualificada. Agora, claro que a gente não negligencia o binômio problema-solução, claro que a gente não negligencia o roadmap para onde essa startup vai, quais foram as conquistas que ela já teve e qual é a taxa de crescimento dela. Então, existem, claro, os indicadores que os investidores estão buscando. Mas, antes de mais nada, se a equipe fundadora é qualificada num determinado assunto no qual ela está se propondo a solucionar e se ela tem um plano de alocação do recurso. Porque você está solicitando recurso para quê? Como é que você vai gastar o dinheiro? E se você já tem algum estoque que você já captou em determinado momento, é importante que você prove que você conseguiu dar um retorno satisfatório do dinheiro que você solicitou. Então, basicamente, a gente diria, o ponto principal, o eixo principal dos investidores na busca de startups é um time extremamente qualificado que tenha capacidade de entrega, que tenha resultados que possam mostrar, não necessariamente na startup investida, mas no histórico profissional da equipe fundadora. Muitos vêm do mundo corporativo, muitos vêm de outras startups. Então, o track record, né, o registro das suas vitórias e derrotas, conta também. Um lado positivo é que os investidores não penalizam muito fracassos. Na realidade, o fracasso no mundo das startups, se vier junto com o aprendizado, é bastante valorizado.
Ô Diogo, e como é que acontece esse namoro aí? Como é que as startups chegam aos investidores? Você falou aí que a gente tem incentivo público também, né, das instituições de pesquisa também, mas, enfim, as startups que vão mais para o mercado privado, como é que se dá esse match aí, como se diria? Maravilha. Todo fundo de investimento tem uma tese de investimento. Então, algumas vendem, fazem investimento para startups, vendem para o governo, que é o meu caso, que são as B2G. Tem outras que não querem, só que querem que vendas para o corporativo, então o B2B. Tem outras que estão interessadas em modelos de negócios que cobram recorrência mensal, que são SaaS. Então, tem alguns fundos de investimentos que investem nisso. Tem outras que investem só em startups de saúde, outras de educação. Então, vejam que a tese de investimento varia de fundo. E o nível de maturidade também pode variar na tese de investimento delas. Então, isso aí é o primeiro ponto que você tem que entender. Você tem que conhecer quais são os fundos de investimentos que têm teses de investimento compatíveis com o que você está desenvolvendo e compatível com o nível de maturidade que você está. Eu acho que a primeira busca que deve ser feita é esse. E aí, claro, existem alguns instrumentos e artefatos que são comuns não só no Brasil, como no mundo todo, para você fazer essa apresentação. O mais famoso de todo é o Pitch Deck. Pitch Deck nada mais pode ser uma apresentação PowerPoint, onde você elenca os principais pontos que o investidor vai querer buscar saber. O seu tamanho de mercado, de uma forma mais técnica, é o TAM, SAM e SOM, o mercado endereçável, o mercado global, o mercado onde você vai iniciar as tratativas, qual é o seu diferencial competitivo, qual é a sua solução, qual é o problema, mostrar que você entrega um resultado muito maior que o outro, que você tem uma equipe qualificada para isso, que você vai expandir. Para expandir, você já pensou no plano de contratação de pessoas, de atração de talentos, e mostrar a sua receita, a parte financeira. Basicamente é isso que se espera dentro de um pitch deck. Sim. Então, isso geralmente o investidor ele não tem tempo de passar 1 hora ali escutando. No máximo ele vai escutar 5 minutos. Sim. Então, o pitch deck você tem que apresentar todos os pontos principais do seu plano de negócio muito bem, de forma convincente, em 5 minutos. Antigamente se preparava planos de negócios com 100 páginas, 200 páginas e mandava em anexo no e-mail. O investidor não olhava. O investidor recebia 50, 100 PDFs desse e o pessoal não tem nem tempo de ler. Não tem condições de ler. Então, hoje em dia são pitch decks. Então, são apresentações curtas, sucintas, mas diretas ao ponto, objetiva, que você realmente mostra por que você é relevante e por que deve ser investido. Porque você vai fazer um diferencial. Então, esse é o grande ponto. A partir desse momento, você inicia um relacionamento com um potencial investidor. Esse relacionamento, esse namoro, essa paquera, e no Brasil é em torno de 6 meses para que você consiga, de fato, efetivar esse contrato. E não quer dizer que todos eles vão efetivar, não. É justamente ao contrário. A minoria dos casos são efetivados. Mas o tempo médio, desde da sua primeira apresentação ao recebimento do cheque, é mais ou menos 6 meses. Por quê? Após você convencer que tem um bom negócio, existe uma diligência que é feita dos sócios da startup para ver se você tem alguma coisa que possa comprometer o crescimento da startup. Então, ele faz uma diligência na pessoa física e na pessoa jurídica, né? Para saber, olha, a parte contábil está ok, a parte jurídica está ok, a parte financeira está tudo ok. Se tiver tudo ok, tiver um bom pitch, você mostrou durante esses 6 meses que continuou crescendo independente desse fundo de investimento, aí sim você se torna muito atrativo para que o investidor passe aquele cheque e você consiga aí um gás para trilhar por mais um tempo. Lembre-se que um cheque de uma rodada de investimento não é para a vida toda, é para você pegar um gás e crescer e executar o seu plano de alocação de investimento por
1 ano e meio, 2 anos para frente. Depois você vai participar de outra diluição com outro perfil de investidor. Então, é essa trilha que você tem que estar muito claro na sua mente qual é a visão de negócio sua e dos seus sócios. Para onde você quer chegar, para que vocês identifiquem e mapeiem os fundos adequados para que vocês tenham os melhores parceiros nessa caminhada. Mas hoje, olha, obrigado demais aí pela sua atenção aqui com a gente, por trocar tanto conhecimento aqui com a gente. Foi proveitoso demais, eu aprendi muito, tenho certeza que quem está em casa aí, quem está na sua empresa também. Mas você volta outras vezes para a gente conversar um pouco mais. Falou, Diego? Muito obrigado, viu? Foi um prazer enorme. Eu que agradeço, um forte abraço. Um abraço. Um abraço para você de casa que acompanhou a gente aqui no Rumo Certo também, de casa e da sua empresa. Eu volto no próximo programa. Até mais.